Olá, você já fez caminhada? Você, quando estava caminhando, lembrou de alguma coisa legal que estava te faltando? Quando você caminha, respira, vai sozinho, vai pensando nas coisas da sua vida, o seu dia é melhor do que os outros dias? Pois é, o assunto do canal Angeline dessa semana é sobre caminhada e peregrinação. Eu convido você a deixar aqui os seus comentários, a dizer o que a caminhada faz com a sua vida. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje nós vamos falar sobre caminhada e peregrinação. Quem conversa conosco é Paulo Bertechini. Ele é um caminheiro do mundo, ele é um peregrino. Paulo, muito obrigada por ter aceitado o convite do nosso canal. É um prazer recebê-lo aqui. Oi, Angeline, eu que agradeço muito o convite seu, eu fico muito lisonjeado de estar participando do seu canal. Você é uma pessoa muito importante e eu fico muito feliz mesmo de estar participando. E espero contribuir para o seu canal para que a gente possa bater um papo sobre as peregrinações. Paulo, adorei essa história que eu sou uma pessoa importante. Então, vamos lá. Paulo, quando a gente caminha, quando a gente sai de casa e fala, bom, eu vou dar uma caminhada, né? Então, a gente respira, vai caminhando, e quando a gente vai caminhando, eu costumo dizer que caminhar é melhor para a alma do que para o corpo, porque parece que você alivia, vai colocando todos os demônios para fora, né? Mas existem pessoas também que gostam de fazer caminhadas junto com outras pessoas, e vão conversando e vão trocando ideias. Como é que você começou no mundo da caminhada? Então, Angeline, eu comecei, na verdade, que foi um amigo que colocou uma plaquinha lá na academia, falou assim, caminhada em Paranapiacaba. Aí eu peguei, fui, adorei e não quis parar mais, né? E aí sempre buscando novas caminhadas, procurando, e na época foi em 1996 que eu comecei a caminhar, e não tinha tanta caminhada, tanta agência que organizava a caminhada, né? E aí eu comecei eu mesmo organizando as caminhadas para que eu pudesse caminhar todo final de semana, né? Até que eu fui e fiz o caminho de Santiago de Compostela. Foi aí que, em 2008, quando eu fiz o caminho, e que aí foi a caminho que foi a transformação da minha vida, foi o caminho de Santiago de Compostela. Eu me encontrei no caminho. E o que é o caminho? Porque esse caminho é muito famoso, né? Muitas pessoas falam do caminho de Santiago de Compostela, muitas pessoas têm isso até como um glamour, né? Eu vou tirar férias para fazer esse caminho e tal. Conta para a gente em detalhes, Paulo, como é que é o caminho. Então, quando eu fui para o caminho, na verdade eu não conhecia nada do caminho. Hoje as pessoas têm mais informação. E quando eu fiquei sabendo do caminho, eu fui para fazer uma viagem, eu fui fazer turismo. Eu sabia que o caminho era totalmente estruturado, né, para os albergues, e o caminho francês, que ele começa de Saint-Jean-Pied-de-Port e vai até Santiago de Compostela. São 850 quilômetros todo esse trecho do caminho, que é o mais tradicional, que é o caminho que todos os peregrinos fazem. Geralmente eles fazem, todo mundo faz esse trecho, que é um caminho, vamos dizer assim, que é o mais fácil, né, dos caminhos que tem. E também é o mais estruturado, por isso, né? E quando eu fui para o caminho, eu fui sem intenção nenhuma, a intenção, na verdade, era fazer uma viagem turística. E aí, quando eu comecei a caminhar, que eu vi que as coisas se transformavam, né? Eu encontrei pessoas que... Cada pessoa que eu encontrava no caminho me passava uma mensagem. E essa mensagem foi uma mensagem de reconhecimento, de autoconhecimento. São mensagens simples, né? Eu encontrar uma canadense e ela falar para mim, Paulo, por que você... Eu vejo você contando as suas histórias, mas eu não sinto você, né? Você não solta as suas emoções.
E aí eu falei assim, não, peraí, como é que pode um negócio desse, né? Você faz 2 dias que está caminhando e você já me fala um negócio desse? Se fosse uma namorada de 5 anos, que geralmente ela falou, mas não aqui, né? Faz 2 dias, né? E o caminho tem essas coisas, você começa a se descobrir, né? Foi assim que a transformação em mim aconteceu mais por causa disso, né? E aí eu não quis mais parar, né? E o Caminho de Santiago foi maravilhoso. Eu acho que eu recomendo para todas as pessoas fazer o Caminho de Santiago, que é um caminho, não só o Caminho de Santiago, tá? Às vezes as pessoas falam assim, mas não tem um caminho no Brasil que a gente possa fazer. Tem o Caminho da Fé, que vai até Aparecida, ele sai de Água das Pratas até Aparecida, é um caminho maravilhoso também. Eu não fiz o caminho completo do Caminho da Fé, como eu fiz o Caminho de Santiago, mas eu recomendo também o Caminho da Fé. E aí, quando você vai caminhando, você vai observando tudo e vai pensando na sua vida, vai falando das coisas que você já fez, e isso causa uma transformação para a gente, né? E o que é melhor, Paulo? É você fazer um caminho, uma caminhada dessa sozinho, que eu digo assim, não é que você não vai encontrar com ninguém, mas ou você vai em grupo. Porque, geralmente, às vezes, quando você está em grupo, você vai conversando e, às vezes, você nem sente que está caminhando. E outras vezes, eu já encontrei pessoas que, por exemplo, querem fazer um caminho, tira as férias para caminhar. Né? Não importa se é um caminho santo, se é uma peregrinação, se é uma promessa, enfim, a pessoa quer caminhar para pensar na vida e ela vai sozinha. Então, quando você diz que encontra com outras pessoas, como que é essa relação? O que você realmente recomenda para as pessoas? Eu posso dizer que eu fiz o caminho sozinho em 2008, que foi um caminho que aconteceu a minha transformação. Ir sozinho é muito melhor no sentido de que você vai encontrando algumas pessoas que você nunca viu na vida e, às vezes, fica mais fácil você falar da sua vida, porque essa pessoa que está do seu lado não te conhece. Então, eu falo, quando eu começo a contar as minhas histórias, começo a contar as histórias dos meus antepassados, eu não conto para outra pessoa, às vezes a outra pessoa está ouvindo, mas eu falo que quando eu conto, eu estou contando para mim mesmo. E aí eu estou revivendo toda aquela história novamente. E ao reviver aquela história novamente, eu consigo ver os meus erros e os meus acertos, tá? Eu fui numa segunda vez, em 2012, com a minha esposa, no Caminho de Santiago também. Foi um outro caminho, tá? Então, aí a gente ficou mais o casal junto, tá? E a gente encontrou com outros casais. Então, a aproximação que a gente tinha era com outros casais e a gente ficou mais junto. Então, quem vai de casal é uma oportunidade de discutir relação. Às vezes, nessa questão da pandemia, né, também, a pessoa ficou mais junto em casa e no caminho é essa oportunidade, né, de você estar junto com a pessoa, né? E aí, outra vez, eu fui no Caminho Português e eu fiz em grupo, né? Eu fui com um grupo de amigos também, com 8 pessoas, 10 pessoas, e aí é um outro caminho. O que acontece? Esse caminho português que você fala saiu da onde? De Portugal? O caminho português, ele sai nós saímos do Porto, né? Nós saímos do Porto e seguimos pela costa portuguesa até chegar, daí entra no centro da Espanha e chega a Santiago de Compostela. Né? E quando você fala que é um outro caminho, você, na verdade, não está se referindo a uma questão geográfica. Você está dizendo o sentimento de quem faz essa caminhada, ou sozinho, ou acompanhado, né, de casal, ou com um grupo. É isso que você está querendo dizer? Exatamente isso. Quando eu digo um outro caminho, é nesse sentido, né? O grupo, ele se fecha entre o próprio grupo, tá? Então, são poucas oportunidades que entra alguém de fora do grupo, que não pertence ao grupo, né? Então, ele fica mais fechado entre aquele grupinho, né? Um ou outro que chega a aproximar, mas
quando os peregrinos veem que você está em grupo, eles se afastam automaticamente, né? Então, é um fortalecimento daquele grupo, da amizade daquele grupo, eu diria, né? Então, hoje, aquele grupo, nós estamos mais fortalecidos na nossa amizade por ter passado 20 dias juntos, né? Então, isso nos aproximou mais. Assim, o casal, a mesma coisa. De você ter passado os 30 dias junto com o casal, eu tenho certeza que a relação ela fica mais próxima um do outro, né? E o você sozinho, você acaba procurando pessoas, né? Eu lembro quando eu fui presidente da associação, quando eu voltei do Caminho de Santiago, eu me apaixonei que eu virei presidente da Associação do Caminho de Santiago de Compostela, a CACS, aqui de São Paulo. E, às vezes, a gente sempre escutava história, né? E a moça contou para nós, eu fui no caminho, porque eu falava assim, não, eu vou decidir tudo, eu vou decidir o que eu vou fazer, eu vou decidir aquilo. Só que eu sou dono do meu nariz, né? Mas quando ela percebeu no meio do caminho, ela foi fazendo amizade, aí ela falou assim, Paulo, eu não decidia mais nada, quem decidia era o grupo onde a gente ia parar, onde a gente ia comer, e eu achando que eu ia decidir tudo, mas não é assim. Agora, Paulo, a caminhada, ela faz com que a pessoa comece a repensar na vida dela, né? Comece a pensar em tudo. É isso que você fala, que você se transformou na caminhada? Você pode dizer qual foi esse tipo de transformação? A minha transformação foi entender um pouco como eu sou, né? Então, quando eu contava as histórias do meu bisavô, da minha bisavó, do meu pai, da minha mãe, eu percebia que eu tinha um pouco de cada uma dessas pessoas, né? Que são os meus antepassados, né? E muitas vezes eu não observava as coisas que aconteciam na minha vida. Por exemplo, o que aconteceu. Eu namorei várias pessoas e aí eu fui contando as histórias das minhas namoradas, né? E a primeira coisa que a canadense me pergunta assim, fala assim, por que você não casou? Eu falei, eu não casei porque eu não queria casar, não queria casar, não. Eu não casei porque as mulheres que eu namorei não queriam namorar, não queria casar comigo, né? A gente namorou e no fim elas terminavam, né? Então, qual foi a transformação? Quando eu percebi que o problema estava comigo e não com elas. Então, ao contar essas histórias das minhas namoradas, foi me despertando para isso, que o problema não era elas, e sim o problema era eu. Eu que tinha que tomar uma decisão, eu que tinha que querer me casar, né? E foi aí, depois do Caminho de Santiago, eu acabei me casando com a Cláudia, né? Minha esposa Agora, atual. Paulo, você também, se você não encontra nenhuma pessoa nesse caminho para conversar, não que vai ser uma solidão total, mas que você não chega num grau de certa intimidade, como você teve, vamos dizer assim, com essa canadense, né? Porque é uma intimidade mental, na verdade, né? Tá. Então, você acha que é possível, numa caminhada, você mesmo ter chegado a essa conclusão sozinho? Olha, talvez poderia chegar nessa conclusão sozinha, porque não no meu caso, eu acho que no meu caso não, mas eu sei de pessoas que foram para o caminho, não conversaram com ninguém, e quando voltou transformada, né? Ela disse que teve o tempo de avaliar tudo, repensar na vida dela, e ela fez as escolhas dela, né? Mas eu acredito que no meu caso não, eu acho que ao encontrar essas pessoas, né, elas que me davam os toques, e aí eu consegui perceber as atitudes que eu estava tomando, que se eu quisesse melhorar, eu teria que mudar o meu jeito de ser, né? Então, eu acho que no meu caso, não. Eu acho que no meu caso, eu precisei dessa ajuda dessas pessoas, né? E Agora, no caminho a Paulo, gente... Oi. desculpa, para você mudar um pouco de vida, só vou fazer aqui um pouco advogado do diabo, né? Tá. Para você mudar um pouco de vida, você também pode fazer uma terapia, você pode ver isso, né? Qual que é a diferença que é na caminhada? Porque a caminhada, muitas vezes, é dura, né? Você tem calo no pé, você tem calo no dedo, você tem que pensar no que você leva para não carregar muita coisa, né?
Você tem que ter um certo preparo físico, que eu não diria um preparo de atleta, mas estar disposto a fazer, frequentar um pouco a academia antes de pegar uma caminhada de 800 quilômetros, né? E por mais que tenha uma estrutura, como você fala, não é aquela estrutura que a gente imagina de um resort, de camas maravilhosas, né? Não que seja um horror, mas não é turismo, tá certo? Então, o que você atribui que a caminhada ajuda a melhorar, a repensar na vida? O que tem na caminhada que faz com que você pare para pensar? Hoje, para você ver, para ir para o trabalho e voltar, são 3 quilômetros de casa até o meu trabalho. Eu vou todo dia a pé e volto a pé. E, ao caminhar, a gente começa a observar tudo e, às vezes, a mente começa a pensar, e acho que ao fato de você praticar o exercício, a mente já começa a trabalhar de outra forma diferente, né? Você começa a ver as coisas de forma diferente. E uma caminhada de longa distância, aí eu acho que não tem como, eu acho que é bem diferente, né? Para você ver, no Caminho de Santiago, a gente fala até de Saint-Jean-Pied-de-Port, às vezes as associações, a gente fala assim, eu só tenho 30 dias, eu só tenho 10 dias, eu só tenho 20 dias para fazer a caminhada, né? Não tenho um mês. Mas, se você tem um mês de caminho, aconteceu isso, que a gente começa a pensar assim, em Saint-Jean, quando você está nascendo, você nasce para o caminho. É como se uma criança está nascendo e você não sabe como é que vai ser o seu caminho. Aí você sai andando, correndo, querendo chegar, e aí você se desgasta muito. Então, o físico se desgasta, e aí, às vezes, você desgasta muito, você perde o controle, né, da caminhada. E aí, quando a gente fala assim, que a gente começa a chegar na fase da adolescência da caminhada, que é a hora que você chega e fala assim, o que eu vim fazer aqui? Eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu não aguento, eu não preciso pagar promessa, eu não tenho nada, eu não tenho que pagar essa promessa, eu quero ir embora. E é nessa fase que você tem que se segurar para não desistir do caminho. E aí, quando você vai começar a entrar na maturidade. Quando você entra na maturidade e você da caminhada, você começa a se controlar melhor. Então, você já conhece o seu físico, você já sabe qual é a sua capacidade, até onde você consegue caminhar. Então, eu consigo caminhar 20 quilômetros tranquilamente. Então, eu não vou caminhar 30 quilômetros, né? Eu vou caminhar 20 quilômetros. Então, durante a caminhada, quantos dias para se chegar na maturidade? Precisa passar pelo menos uns 15 dias, né? De 10 a 15 dias para você começar a perceber esse sentido de você saber o quanto que o seu corpo aguenta. Então, aí você começa a ser mais estratégico. Hoje vai chover, ou está chovendo, eu vou parar um pouco antes. Eu sei que esse trecho é todo plano, então hoje eu vou andar 35 quilômetros, 40 quilômetros, né? E hoje tem muita subida, então não dá, eu vou caminhar 20 quilômetros. Então, é isso que acontece. Só que no caminho, às vezes... Desculpa, a caminhada também, ela exige, né, não só uma coisa zen que você vai caminhando, mas ela exige que você planeje e tenha uma estratégia, né? Que é para você aguentar, para você saber roupa, para você saber tudo que você tem que levar e, ao mesmo tempo, levar apenas o necessário, né? Então, essa história, se vai chover, se não vai, não é só assim, é só para as pessoas entenderem que não é assim, eu vou fazer aquele caminho, eu vou embora, né? Não, e aí, quando você planeja, quando você faz a estratégia, é que eu imagino que aí a gente vai se preparando e vai pensando, né? Por exemplo, na hora de fazer a mala, dá para pensar quanta coisa você leva numa viagem que você não usa, você volta com a mala, às vezes, do mesmo jeito, né? Então, tudo isso não significa só dizer, tá bom, eu estou indo para o caminho, não.
O caminho exige um planejamento, uma estratégia, um objetivo, é isso? É isso mesmo. Na verdade, antes de ir para o caminho, você tem que fazer um planejamento. Você tem que planejar tudo, até as roupas que você vai levar, as cidades que você vai ficar. É isso que eu estava falando. Às vezes você quer ficar em Burgos, eu quero ficar em León. Então, para você ficar em algumas cidades turísticas que você queira conhecer, você tem que planejar direitinho para que não se esforce mais do que o necessário, né? E então você tem que planejar tudo isso, a quantidade de roupa que você vai carregar, que você vai levar, as botas, equipamentos, né, que tipo de roupa que seca rápido, questão de remédios, né, que se você toma algum remédio. Então, tudo isso você tem que planejar bem antes no caminho. E dia a dia também. Então, quando você termina o dia, na verdade, o que a gente fazia? Termina o dia, a gente planejava o dia seguinte, tá? Então, aí você vai ver a previsão do tempo, como é que se vai chover, se não vai chover, quantos quilômetros tem até a próxima cidade, aí qual cidade que nós vamos ficar, qual albergue que nós vamos ficar, né? Aí sim, também é um planejamento dia a dia. Aí você tem que planejar o dia, né? O dia de hoje que você vai estar caminhando. E nenhum desses albergues, pousadas, eles são agendados previamente. Eles são, na verdade, quando você chega, você vê se tem vaga. É assim que funciona? Não, atualmente não. Em 2008, quando eu fui, era assim, né? Eles não faziam reserva. Hoje, atualmente, já mudou bastante, né? Ainda mais agora com a pandemia, eu acredito que vai mudar muito mais ainda, né? Os albergues privados, as pousadas, todas elas estão aceitando reservas, tá? E agora só os albergues municipais e os religiosos é que não aceitam reserva, né? E também hoje tem muito transporte de mochila. Então você pode pagar para as pessoas transportar, você contrata um serviço de transporte de mochila também para quem quiser levar alguma coisa a mais. Aí você caminha sem nada, só com a sua aguinha e vai embora, é isso? Agora, Paulo, isso. E tem muita gente que vai para pagar promessa, não foi o seu caso, né? Mas tem gente que vai para pagar promessa? Sim. Pelo que a gente percebeu... Você saiu da França e o destino desse caminho é chegar numa igreja, tá certo? Então, seria normal, vamos dizer assim, que as pessoas fizessem esse caminho e chegava lá e cumpria uma promessa, que é o caso do caminho da fé em Aparecida. Necessariamente você não tem que ir lá e pagar uma promessa, mas é mais ou menos lógico, né? Porque você vai chegar a uma igreja, não é isso? É isso. Nós vamos chegar em Santiago de Compostela, porque acredita-se que em Santiago de Compostela está depositados os restos mortais de Santiago, que é um dos apóstolos de Cristo, né? Então, as peregrinações começaram há muito tempo porque as pessoas acreditavam que Santiago, as pessoas acreditam, né? Todos que vão a Santiago acreditam que os restos mortais estão lá e, por isso, eles vão ou pagar uma promessa ou fazer um agradecimento a Santiago, né, de alguma graça que tenha recebido, né? E no meu caso, o que eu falei para você, eu fui para fazer turismo. Mas quando eu chego na igreja e o padre pergunta qual o motivo da sua viagem, eu não tinha como falar que foi uma viagem de turismo. Foi uma viagem totalmente espiritual, porque aconteceu tudo no meu caminho e que houve uma transformação, né, espiritual no meu caso, né? Tanto que quando eu cheguei, já comecei a escrever e quis escrever um livro sobre toda essa minha história. Mas, Paulo, essa transformação espiritual foi qual? Você não acreditava e passou a acreditar? O que rolou aí para você achar que foi uma transformação espiritual? Não, a transformação foi pessoal mesmo, né? Não que eu não acreditava, eu sou da família de igreja católica, sempre fui criado na igreja católica,
né? Sempre acreditei na Igreja Católica, né? Então, fui criado na Igreja Católica. Eu, para falar a verdade, assim, eu nem sei muito sobre as outras religiões. Estou aprendendo um pouco com você agora. Ótimo. Então, assista o canal Angelina. Sim, estou assistindo todos o seu canal, né? Então, eu não conheço muitas religiões, né? Na verdade, foi a mudança interna minha. Então, eu passei a ser... Olha, para eu te dar uma entrevista, né, antes do caminho, eu não daria uma entrevista, eu estaria tremendo de medo, eu estaria morrendo de vergonha. Eu era uma pessoa tímida, quieta no canto, não falaria muito. Então, isso até no trabalho, todas as coisas foram me prejudicando, de certa forma, vamos dizer assim, né? E qual que é a sua profissão, Paulo? Eu sou contador, né? Eu sou contador da Fundação ProSangue, eu trabalho na Fundação ProSangue, já tenho quase 30 anos que eu trabalho na Fundação, e os seus companheiros de trabalho sentiram essa sua mudança? Com certeza sentiram, com certeza sentiram. O pessoal que trabalha comigo, sim. Porque quando eu voltei também, aí, ao me destacar um pouco mais na instituição, aí que eu fui assumindo o cargo de gerência, né? Então, aí eu fui ser o contador, aí eu tinha que apresentar o balanço para os conselheiros, então eu já me senti mais à vontade de fazer essa apresentação. Então, eu percebi que eu comecei a confiar mais nos funcionários, né, que às vezes eu falava, esse aí não tem capacidade, eu não vou passar o serviço para ele. Não, se ele quer fazer, ele vai conseguir fazer, né? Então, tudo isso melhorou bastante, né, no meu sentido. E como que você conheceu a sortuda da Cláudia que conquistou o seu coração? Ou que você conquistou o coração dela? Bom, aí foi também numa outra caminhada. Ainda bem, porque ela gosta de caminhada, né? Então, ela apareceu numa caminhada de uma amiga minha, ela estava organizando uma caminhada, e eu fui nessa caminhada e ela estava com uma mochila, e aí eu falei assim, você já viajou para fora? Eu fiz Patagônia. Eu estou indo com um grupo para Machu Picchu. Você não quer ir com a gente? Aí, no dia seguinte, ela falou assim, quando que é a viagem? Tudo, marcou comigo e nós fomos um grupo de 18 pessoas. Inclusive, a Cindy, que é a canadense, que eu encontrei no Caminho de Santiago, ela foi junto para Machu Picchu, né? Só que em Machu Picchu não aconteceu nada entre eu e a Cláudia. Só que a canadense vinha para cá e eu tinha programado uma viagem para ela para conhecer o Petar, né? Aí eu falei, quem quer ir comigo? Aí a Cláudia falou assim, eu tenho mais uns dias de férias. Eu falei, bom, então eu passo na tua casa. Ela falou, bom, se você passar na minha casa, eu vou, né? E aí ela foi comigo, junto com a Cíndia canadense, né? Porque eu falei assim, pô, já não aguento mais falar inglês, preciso de alguém que me ajude a falar inglês. E vocês foram para onde? Nós fomos para o Petar, que é o Parque Estadual do agora me fugiu o nome, né? Do Vale do Ribeira, né? No Petar. Nós fomos para o Petar e lá que são cavernas. E aí você vai visitando todas as cavernas, porque ela falou assim, ela é canadense, para montanha não daria, para praia ela já vai ficar muito branca, vai se queimar toda. Então nós fomos para o Petar, nas cavernas, né? E lá eu conheci a Cláudia, nós começamos a namorar, e aí hoje estamos juntos, já faz 10 anos que estamos juntos. Que maravilha, né? Agora, Paulo, a caminhada, ela também faz com que as pessoas mudem um pouco a sua própria vida no sentido material. É isso? Isso acontece? Que você começa a fazer uma conta, vamos dizer assim, o que de fato é importante eu ter? É ter um monte de vestido, um monte de sapato, é ter muita blusa, né? Ela te faz pensar um pouco nessa questão materialista, não é isso? No consumo, não, é isso mesmo. É isso mesmo. É que o Caminho de Santiago ensina muito isso, né? Porque quando você...
por isso que a gente recomenda que as pessoas não despachem a mochila. Quando você carrega a mochila, você está carregando o seu peso, tudo que você precisa para sobreviver durante a sua peregrinação. E aí a gente começa a pensar o seguinte, né? Fala assim, olha, se você transportar o caminho de Santiago para a sua vida, olha o que você está carregando na sua vida, né? Olha o que você está pondo nas costas, né? Então tem gente que põe carro, chácara, põe casa na praia, põe um condomínio bem pesado e vai colocando todas essas coisas na costa. Coloca o filho, coloca a filha, a neta, tem que pagar todas essas despesas, e aí cada vez mais ela tem que trabalhar mais para conseguir tudo isso, e esquece dela mesma, né? Então, quando a gente fala assim, tem que desapegar, né, aí é você começar a tirar o peso da mochila. E no Caminho de Santiago tem uma coisa que é assim, que você pega uma pedra aqui do Brasil, da onde você está, e leva com você no caminho, na peregrinação, até a Cruz de Ferro. Quando você chega na Cruz de Ferro, você deposita essa pedra, você joga essa pedra lá na Cruz de Ferro. E o que ela simboliza? Ela simboliza um peso nas suas costas que você está deixando e que você não vai precisar mais carregar esse peso. Então, é como se você estivesse desfazendo das suas coisas para que você não precise mais carregar todo esse peso. Então, é isso, né? Você começa a repensar na sua vida. Então, tem muitos empresários, já vi vários empresários que diminuíram de tamanho, ou executivos que faziam um monte de coisa e acabaram mudando de vida em função disso tudo. E aí, olha, você que está nos assistindo, que está gostando aqui do canal Angeline, deixe seu comentário sobre esse assunto. Você acha mesmo que quando a gente começa a caminhar, a gente vai deixando as pedras no caminho? Será mesmo que a gente consegue desapegar numa caminhada? Pode ser de 800 quilômetros, pode ser de 10 quilômetros, pode ser de 5, não é? O que você pensa sobre isso? Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Você, quando conversa com as pessoas e fala que você foi caminhando, fazendo, as pessoas têm vontade de caminhar, não tem? Todo mundo tem vontade de fazer isso um dia. E aí, o que você recomenda? Porque não dá para começar pelo caminho, nem o caminho da fé, nem o caminho de Santiago, eles são muito grandes, né? O que você recomenda? Porque muitas vezes eu até faço uma brincadeira, que os amigos só convidam a gente para comer, para almoçar, para tomar café, ninguém te conversa para fazer uma caminhada, né? Ninguém te convida para isso. Aliás, para eu não ser injusta, eu tenho uma amiga chamada Débora Iglesias, que agora está morando em Portugal. E ela é a única pessoa que eu conheço que, quando estava aqui no Brasil, me chamava para fazer uma caminhada. E aí é verdade, porque quando você vai caminhando, você vai conversando, e parece que é isso mesmo, você vai falando para você mesmo, você vai se ouvindo, né? E também tem grupos que eu já vi, grupos budistas, que fazem, por exemplo, isso que você faz, vai a pé para o trabalho. E enquanto caminha, medita, porque faz assim, a minha atenção é aqui agora. Então, a minha atenção, ela é na caminhada. Só pensa nos passos que está dando, no que está fazendo. Então, entre o trabalho e o emprego, ele aproveita para fazer duas coisas, caminhar e meditar. É isso mesmo? É isso, Angeline. Na verdade, assim, você tem que colocar o objetivo para você, né? Falar assim, não, eu vou caminhar, vou começar com uma caminhada curta e aí vou aumentando, ampliando, né? Mas o que atrai mesmo a caminhada é isso que você falou, as amigas te convidarem para participar das caminhadas. Quando eu comecei a organizar as caminhadas, como eu falei para você, eu queria caminhar e não tinha grupo, não tinha, né? E às vezes eu ia no Sesc Ipiranga, mas chegava lá já estava lotado. Então eu falei, não, quer saber? Eu mesmo vou organizar as minhas caminhadas. Então eu comecei a organizar as caminhadas, porque eu quero ir para qualquer lugar que eu planejava, eu mesmo fazia, e aí se eu não tinha dinheiro ou se eu não tinha grupos, eu começava a divulgar, estou indo em tal lugar, querem ir comigo? Aí as pessoas iam, aí eu contratava o guia local, aí o guia levava a gente,
E assim foi, né? Até que o grupo foi crescendo, crescendo, e aí depois que foi aí nós criamos, nós tínhamos um grupo, né, chamado, a gente chamava o Fique Feliz Caminhando, que é o FIC, é Fraternidade Manclara, que a gente pediu uma doação para a Fraternidade Manclara, que é uma instituição de caridade aqui no Pacaembu. Então, a gente criou o grupo Fique Feliz Caminhando, e depois criamos o Vamos Lá, e aí esses grupos se formavam tão unidos, né, que aí não pararam mais de caminhar. E aí, na associação, quando eu virei presidente da associação, eu percebi que as pessoas confiavam mais na associação, porque elas estavam planejando para fazer o Caminho de Santiago. Então, elas iam sozinhas. Então, tinha muitas senhoras que já viúvas, outras que tinham separado o marido, outros casais que já tinham os filhos criados e queriam caminhar. E aí começaram a participar da associação, e na associação fizeram as amizades. Então, essas amizades, começaram a se juntar em grupos que buscavam a mesma coisa, queriam caminhar. E hoje eu vejo que essas pessoas se uniram e elas mesmas estão organizando as suas caminhadas, né? Não depende mais só da agência. Então, eu falo... A caminhada, Paulo, ela não é uma coisa só que ela te faz caminhar e você vai conversando com outras pessoas, mas porque você não fala o tempo inteiro da caminhada, né? Então, quando você vai ficando sozinho com você mesmo, mesmo estando com outras pessoas ao redor, é aí que a caminhada com você acontece, né? A sua caminhada no interior. É aí que muita gente medita, que as pessoas pensam em Deus, que as pessoas começam a olhar em volta e ver que existe a natureza, não é? Ela tem uma ligação que ela não precisa ser exatamente com espiritualidade ou religiosidade, mas ela não deixa de ser, vamos dizer assim, uma oração à natureza, né? Independente de quem você acredite, porque quando você olha a natureza assim, você diz, não, alguém está fazendo isso, não é possível, é maravilhosa, você vê uma flor, né? Você vê uma primavera toda florida, nossa, é maravilhoso, né? Então, você começa a pensar um pouco sobre isso. E aí, talvez isso, eu penso que te deixa mais tranquilo, que você volta de uma caminhada tranquilo, né? Que é aquele negócio que a pessoa vai falar, você fala, respira primeiro, né? Ultimamente está difícil isso, mas a gente está tentando, né? Mas a caminhada, porque ela não é só um exercício físico. O exercício, quando você faz, você corre todo dia, ou você faz uma caminhada só por fazer, sem que você pense, tá? O seu corpo pede, né? Você quer e tal. Mas quando você fala de uma caminhada, que você sai, pensa, volta, a sua alma pede mais que seu corpo, não é? Com certeza, né? Você, depois de uma caminhada dessa, você sai, no outro dia você dorme melhor, né? E você volta, com certeza você é outra pessoa, não tem dúvida disso, né? E é isso que você falou mesmo. Eu gosto muito, às vezes eu gosto de conversar, conto algumas coisas, e de repente eu saio uma disparada e saio sozinho, ou diminuo o passo, vou caminhando sozinho, e aí você vai repensando tudo aquilo que você falou e tudo aquilo que você quer fazer, né? É exatamente isso, eu acho que acontece isso mesmo. Uhum. Agora, Paulo, as pessoas que não podem ir em longas caminhadas, ou que não podem ir para fora do Brasil, ou que não tem um mês, não tem 30 dias, enfim, né, não tem aí muito tempo, o que você recomenda para que essas pessoas comecem a fazer uma caminhada e tenham essa reflexão, comecem a repensar na vida, né? Para não ficar só uma caminhadinha pequenininha ali de, sei lá, 20 minutos por dia, ou então mesmo nessa caminhada de 20, 30 minutos diariamente, o que você recomenda para que a pessoa comece a pensar em si mesma? Eu faço o seguinte, eu vou para o meio do mato, eu vou para uma pousada e eu vou para algum lugar que tenha a natureza, né? E eu acho que aqui em São Paulo ou em qualquer lugar você encontra isso, né? Então tem muitas
pessoas que moram em praias, eu acho que é legal você caminhar na praia, isso já é um começo, né? E também tem muitas associações no Brasil inteiro, que associações que são ligadas ao Caminho de Santiago, que eles organizam essas caminhadas. Então, assim, se você é sozinho e quer caminhar, procure essas associações, são caminhadas muito baratas, eles cobram praticamente só o custo da caminhada, não tem nada a mais disso. Então, assim, tem opções, né? Acho que a pessoa... a gente tem um grupo de caminhadas que a gente faz caminhada por São Paulo, por exemplo. Então, a gente se encontra no parque. Como que é esse grupo? Como é que funciona? Então, é um amigo que é um peregrino, que ele já caminhou por fez vários caminhos também, e ele organiza através do grupo de WhatsApp, né? E aí a gente se encontra no Parque Buenos Aires, e ele mapeia a cidade de São Paulo toda, e a gente faz 20, 25 quilômetros na cidade de São Paulo, e termina num restaurante, e aí que nem a de ferro, aí que a gente vai comer. No fim, a gente come. E agora, na pandemia, Paulo, como é que está fazendo? Não reúne grupo, então? As pessoas vão sozinhas ou vocês estão reunindo grupo? Não, na pandemia parou mesmo, a gente não fez mais caminhadas, a gente deu uma parada realmente nisso daí. Mesmo porque os restaurantes estão fechados, não tinha como ter um local para restaurante, as pousadas estavam fechadas, então a gente deu uma parada, né? E são caminhadas, na verdade, assim, saíram grupos muito pequenos, que vai e volta no mesmo dia, né? A gente faz também, por exemplo, aqui próximo a Itu, tem um amigo que, o Cláudio, ele faz a marcação dos caminhos para a gente, e a gente segue esse caminho, também não custa nada, é só você pegar o seu carro, encontrar o grupo lá, que ele mora, né, nessa região de Itupeva, então ele marca todos esses caminhos por lá. Então, tem várias opções das pessoas, né? Se procurar um grupo, a gente acha também. E na pandemia, a gente realmente diminuiu isso, e quando está em grupo, usa máscara, quando não está, aí se você está distanciado, caminhando sozinho, aí não tem problema. Mas a hora que encontra, aí tem que usar máscara e tal, e aí os restaurantes não estão fechados, cada um leva o seu lanche, come o seu lanche e a gente volta. Assim agora, Paulo, qual é a recomendação que você dá para as pessoas que talvez não tenham um dia, que não tenham um fim de semana inteiro, e que o que ela faz? Ela vai andar no parque próximo à casa dela, ela vai andar na praça, ou mesmo, às vezes, se vê pessoas andando, por exemplo, na Avenida Paulista, caminhando na Avenida Paulista, aquele barulho danado, né? Ou então você vê pessoas que às vezes estão caminhando no próprio bairro que ela mora, no corredor de ônibus ou no corredor da bicicleta, né? Mas elas vão caminhar, elas gostam de caminhar, elas sentem essa necessidade. Qual a dica que você dá para que elas também aproveitem o 2 em 1, tanto físico como a alma, a mente? O que você recomenda? Você caminhar do lado de barulho realmente é muito complicado. Eu acho que eu realmente não consigo meditar, por exemplo, como você falou, né? Fazer uma meditação e aí passa um barulho e ele acaba me tirando a atenção, né, da própria caminho, né? Então, na verdade, você tem que pensar em você mesmo, você tem que focar naquilo que você está fazendo e não pensar nas outras pessoas, né? E você tem que caminhar pensando no objetivo, né? Não é caminhar, você caminhar na Paulista ou caminhar na Sumaré, na faixa de bicicleta, sem um objetivo. Você tem que estar pensando naquele seu objetivo, que é, olha, eu quero caminhar, treinar para que eu vou fazer o caminho de Santiago, ou que eu vou fazer o caminho da fé, ou que eu vou fazer algum caminho, ou que eu vou fazer alguma coisa. Porque, senão, se você não tiver esse objetivo, eu acho que você não vai acabar focando, né? As pessoas falam assim, não, eu vou caminhar para emagrecer, né? Aí, então, você tem o objetivo de emagrecer. Aí você tem o objetivo de ir para Santiago. Aí sim você vai estar focado nisso.
Eu acho que Seja caminhar qual for o objetivo, o importante é que na hora da caminhada ela tenha um objetivo. E aí ela vai pensando sobre isso, ela se concentra nesse objetivo para não se perder em tantos pensamentos, é isso que eu estou entendendo? Ela isso. respira e ela pode encontrar aí até a solução de algum problema, de alguma coisa que ela precise. É isso? É isso mesmo, eu entendo dessa forma. Eu acho que ela vai para fazer a caminhada, ela tem que estar pensando naquele objetivo, naquilo que ela está querendo alcançar. Né? Se não, se você for por caminhar, você vai acabar, você vai o primeiro dia, no segundo dia, ah, não, está chovendo, não vou, ah, está frio, não vou, ah, hoje eu vou ficar mais, eu vou dormir um pouco mais, não vou sair tão cedo, vou deixar para tarde. E, quer dizer, ela acaba perdendo o foco. Então, se você tem o foco, você acaba se dando. Aí sim você consegue essa espiritualidade que você está querendo. Né? Então, e você que está nos assistindo, você concorda com o Paulo? Você acha mesmo que a gente tem que ter um foco para ver o que a gente vai caminhar? Porque é verdade, né? Se você todo dia diz, ah, eu vou depois, eu vou amanhã, hoje não vai dar, você acaba não fazendo. Me conte aqui se você já começou muitos projetos, ou foi em muitas academias, pagou e não foi mais. Né? Foi uma semana, um mês e acabou não indo. A caminhada, ela pode ser isso, né? Ela também te faz uma disciplina. Ela faz fazer você, na verdade, a caminhada faz com que você tenha uma disciplina na vida. Não é isso, Paulo? É isso mesmo. E também é o seguinte, viu, Angelina? Eu estava pensando, quando eu organizava as caminhadas, caminhava quase todos os sábados, né? E a cada 15 dias eu caminhava. E eu achava que caminhar aos sábados também já resolveria. E aí eu percebi que eu estava engordando, porque, como eu falei para você, terminava a caminhada, a gente comia um monte, né? Eu estava morrendo de fome, né? E aí eu percebi que não, que eu tinha que fazer exercício. Aí que eu comecei a fazer exercício de segunda e quarta-feira, à noite também a gente treina no Pacaembu, treino corrida. Então eu comecei a treinar com os corredores para poder fazer caminhada no sábado, porque senão não conseguia me focar no meu objetivo, que era fazer os outros caminhos que eu precisava fazer. E, Paulo, você já fez caminhada na Espanha, já fez caminhada no Japão, não é? Aquela do Japão deve ter sido maravilhosa, né? Conta um pouquinho. A caminhada do Japão foi totalmente diferente, né? Como você me conheceu quando a gente estava indo para o Japão. E lá no Japão é o caminho de Shikoku, que é um caminho se você visita 88 templos budistas, né? Então, o Japão é outra coisa, é totalmente diferente daquilo que eu já estava, é um mundo totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, vale a pena. E nós não fizemos o caminho completo, porque eles são 1.200 quilômetros, apesar de a gente ter ficado, a gente ficou 15 dias fazendo o caminho, né? Então, a gente todo dia visitava os templos budistas. Ao visitar o templo budista, você tem um ritual. Então, tem isso também. Todo dia, para entrar no templo, você tem que lavar a mão, você lava a boca, você faz uma oração, você acende o incenso. Né? Então, foi uma experiência completamente diferente daquela que eu tive no Caminho de Santiago. E eu recomendo também, o Caminho de Shikoku é maravilhoso. Né? Então, dos 88, quantos templos você visitou? Nós visitamos 44 templos budistas. Alguns templos são muito próximos dos outros, e alguns templos são bem distantes. Então, os mais distantes nós não visitamos. Precisaria de mais tempo para poder visitar. Né? Então, por exemplo, no primeiro dia você visita 10 templos. Só no primeiro dia a gente já visitou 10 templos, que é um bem próximo do outro. Né? E aí, todo templo que você visita, você tem o ritual. E alguns dos templos que nós visitamos também, no final do dia, nós dormimos dentro do templo, né? E acordava às 6 horas da manhã para participar do ritual budista. E aí, só que tem uma coisa, né? Que eles falam japonês, e às vezes eu não entendia nada. Por sorte, a Cláudia, ela é japonesa, né?
ela entendia tudo que falava e, às vezes, ela traduzia para a gente. E também a Margot, que era a nossa guia, ela traduzia para a gente o que significava aquele todo ritual, né, que a gente passou. Então, e, além disso, a comida japonesa, né? A comida japonesa é totalmente diferente da nossa. Eu só não me dei bem no café da manhã, porque eu sou louco por um café. E no café da manhã é uma refeição normal, né? Então, isso que foi até me adaptar a essa forma, não demorei um pouco para me adaptar a esse tipo de refeição. Mas, no mais, o caminho é maravilhoso, né? Os tempos Agora, são Paulo, por maravilhosos. exemplo, lá no Japão, vocês iam comendo, fazendo as refeições de acordo com as paradas que vocês faziam. Porque nesse caminho também, tanto para a Espanha, como, enfim, qualquer um outro, você não leva uma comida com você na mochila. Você vai encontrando alimentação e vai fazendo as refeições, é isso? Ou você leva alguma coisa ali para, se não encontrar nada, você tem alguma coisa para comer? No caminho de Santiago, se for o caminho francês, é bom levar uma banana, uma fruta, tem vários lugares para você parar e fazer uma refeição, né? Se você, para baratear a refeição que a gente fazia, né? A gente ia lá no supermercado, comprava o que nós íamos comer no dia seguinte, né? Durante o dia. Mas é possível você encontrar a refeição. Algumas pessoas chegavam, almoçavam, e para depois continuar caminhando. Acho que pesa um pouco, mas dá para fazer um lanche, tem vários lugares. No Japão, a gente acordava cedo, 6 horas da manhã, fazia essa refeição, né, completa praticamente, né, com arroz, pão, sushi, sashimi, um monte dessas comidas Coisas japonesas. maravilhosas. Eu adoro comida japonesa. É. Então, eu já, no café da manhã, para mim, já foi um martírio isso, né? Ainda me fazia falta do café. Mas a gente já saía de lá e já passava nos combines, né? Que é os mercadinhos. Aí no mercadinho já comprava o café, tomava o nosso café, tomava café mesmo, né? Café preto, e aí continuava os caminhos. No Japão também não há problema, a gente não precisava carregar, mais era água mesmo, porque esses combines, esses mercadinhos, a gente encontra por todo o caminho, quase, né? E aí, quando chega no final do dia, já tem o jantar às 6 da tarde. Então, às 6 da manhã, a gente almoçava, tomava o café da manhã, que era um almoço, e às 6 da tarde, a gente jantava. E o japonês é o seguinte, tem que cumprir o horário, né? O japonês tem um ritual, tudo certinho, e aí você tem que estar no horário exato que você está combinado o jantar na hora que está combinado o almoço. A gente não tem essa coisa de atrasar, não. Lá tem que ser, você tem que cumprir E se os não der rituais. tempo de chegar, como faz? Geralmente, a programação faz com que a gente chegue no horário, né? A guia ela não vai fazer um percurso acima daquilo que a gente está programado. O que acontece no caminho do Shikoku é que a gente também contratou um apoio. Então, se por acaso não chegasse no horário, o apoio ele fazia um resgate para levar para lá. Mas a programação do caminho todo que a Margot faz, não acontece isso, né? Ela já faz, porque ela já conhece essa forma dos japoneses, e ela evita Agora, que isso... Paulo, em todos os caminhos, a hora do jantar é que para ou alguém continua caminhando à noite? Não, a gente não recomenda. Eu recomendo você caminhar bem cedo e parar às 3 da tarde. Geralmente é isso, né? Você caminhar acima das 3 da tarde, já começa a pesar muito. Eu acho que eu não recomendo, porque você tem que chegar a lavar sua roupa, porque você só tem aquela roupa para caminhar, né? Você tem que lavar a roupa tem que secar, você descansa, e aí você toma um vinho no jantar, para no outro dia você estar recuperado, né? Então, não dá para você ficar caminhando direto, né? Eu não recomendo. Algumas pessoas caminham até meio-dia, dormem, e aí depois caminham à noite. Então, tem umas pessoas que fazem algumas coisas diferentes. Mas não recomendo. Eu recomendo, eu sempre procuro terminar meu caminho às 3 da tarde.
a não ser uma ou outra lá que a gente chegou às 5, 6 horas da tarde, mas no mais, às 3 da tarde é o ideal. Você caminhar 8 horas por dia já é suficiente demais, você não aguenta também. Paulo, e você que escreveu esse livro, vou ver se eu mostro aqui, ó, que depois a gente vai colocar aqui no nosso texto aqui no YouTube. Depois que você escreveu o livro, que você voltou e tal, você ficou uma pessoa mais religiosa ou uma pessoa mais espiritualista? Depois dessas caminhadas, depois de conversar com o padre lá em Santiago, depois de fazer 44 templos budistas, você aderiu à meditação, o que espiritualmente mudou na sua vida? Com certeza eu mudei bastante, né? Eu acho que eu comecei a aprender um pouco mais de outras religiões, né, nesse sentido, e estou aprendendo mais com você, tem religiões que eu não conhecia realmente, e eu estou assistindo as suas lives todas, e eu acho que tá contribuindo para mim, para o meu crescimento nesse sentido, né? Então, no Japão, aí foi uma surpresa conhecer os templos budistas, os rituais que você tem que fazer. Com certeza, eu me tornei mais espiritualista, né? Talvez um pouquinho menos católico, né? Antes era mais um católico mais fervoroso, vamos dizer assim. Hoje, vamos dizer assim, continuo católico, né? Que eu acho que é a religião que eu fui criado, mas hoje eu estou entendendo um pouco mais de todas as religiões, um pouco mais, e respeitando tudo isso, né? Eu acho que você tem que respeitar os rituais budistas, ou rituais de todas as religiões, né? E eu acho que, no fundo, todos estão buscando a Deus, e eu acho que é isso que é o mais importante, né? E foi isso, eu acho que, ao conhecer o budismo, ao conhecer os rituais que eles fazem, eu comecei a também fazer os meus rituais, né? Acho que isso, eu acordo de manhã, já começo a ter os meus rituais que eu acho que melhoraram, né, nesse sentido, espiritualmente. Acho que sim, acho que vale a pena. Ai, Paulo, olha, muito obrigada pela sua entrevista. Nossa, foi bem legal mesmo, né? E assim, contando um pouco com tanta naturalidade, né? Porque andar 800 quilômetros, vamos combinar, hein? É duro. Né? E ao mesmo tempo voltar e super animado, já escrever um livro, né? E fazer todas essas caminhadas que você faz. E olha aí, encontrou até a esposa, né? Realmente a caminhada faz parte da sua vida, né? Não, é isso mesmo. Acho que eu conto tudo isso no livro, né? No livro eu conto como é que foi o meu caminho e como é que eu fui me descobrindo no caminho. O caminho, o livro não é só da Igreja Católica, não é. Eu até não queria, né? Eu fiquei pensando muito em colocar a igreja, mas no fundo o final é a igreja, né? É Santiago de Compostela. Eu acabei pondo, mas eu queria até falar que o livro não é sobre a religião católica, não, é sobre a minha espiritualidade, sobre como eu me descobri fazendo o caminho, né? E eu vejo que lá no caminho também de Santiago tem gente de todas as religiões, né? E tem gente que faz o caminho e, às vezes, ele entra na igreja, assim, mas ele vê a igreja como um histórico, né? Como uma coisa histórica, e não como uma religião. Então, às vezes, como ele não concorda com a religião católica, ele entra na igreja, vê, estuda todas as histórias que aconteceram, né? Então, ele vai com um lado mais histórico e, com certeza, também ele tem esse descobrimento dele também. E o meu livro é isso também, né? Um pouco disso, que eu conto as minhas histórias, não só a respeito da religião, e como o livro, e como o caminho me ajudou a ser uma outra pessoa. E hoje, você, lendo o livro, ele vai te ajudar. Se você não foi para o caminho, vai te ajudar a se preparar para o caminho. Agora, se você já foi para o caminho, você vai reviver as histórias. E, às vezes, também, eu demorei muito para lançar esse livro, porque o caminho eu fiz em 2008. Eu escrevi o livro quando eu voltei,
Só que eu também ainda fiquei meio tímido de estar me expondo no livro, me expondo em um livro, e eu não queria lançar esse livro. Não, e agora, como eu voltei, falei assim, bom, agora eu vou me dedicar ao livro e à divulgação desse livro, porque é um trabalho que a gente quer fazer, mostrar para as pessoas que elas têm que caminhar, têm que buscar e se autoconhecer. Né? Isso que eu espero que as pessoas façam. Assim como eu me descobri, eu quero que as pessoas leiam e elas se identificam com as histórias e ela procure querer fazer também a mesma coisa que a gente está fazendo. É isso. Porque daí é uma caminhada, um encontro consigo mesmo, começa a entender um pouco mais o outro, para o mundo ser melhor, né, Paulo? A gente está precisando de empatia, de entendimento, de amor, de compreensão, não é não? Não, com certeza. Eu acho que tem tudo a ver para esse momento. Eu acho que nós temos que buscar. Eu acho que buscar é a melhor forma de você fazer isso, né? Buscar se conhecer. E eu acho que a caminhada é a melhor forma de se conhecer. Eu acho que, pelo menos para mim, funcionou. Eu acho que para muitas pessoas tem funcionado. Então, eu recomendo a caminhada. Né? Então, hoje a gente não pode caminhar, hoje a gente lê o livro, se prepara para que, quando a gente puder caminhar e voltar. E tem uma coisa importante, né, que hoje, quando o dia 25 de dezembro cai, 25 de julho, que é o dia de Santiago, cai no domingo, é considerado um ano santo. Né? E o Papa, esse ano, decretou o ano santo por 2 anos. Então, a Porta Santa em Santiago ela vai estar aberta esse ano de 2021 e o ano de 2022. Quer dizer, são 2 anos que as pessoas podem fazer o caminho, aqueles que acreditam, e chegar a Santiago, passar pela Porta Santa e ser abençoado. Também tem isso também. Ah, que bom. Paulo, muito, muito obrigada mesmo. Espero aí que as pessoas leem, comentem sobre o seu livro. Eu também vi na internet que várias pessoas leram e colocaram seus depoimentos, né? Muito interessante mesmo. Então, muito obrigada e que você faça muitas caminhadas. Quem sabe a gente vai se encontrar em algumas caminhadas ainda. Eu te prometi faz tempo, mas eu vou. Essa do Japão eu achei maravilhosa, né? Nossa, 88 templos budistas deve ser uma maravilha, né? Essa eu recomendo. Angelina, eu que agradeço muito a você me convite, né, o convite para a gente falar sobre os caminhos, falar sobre peregrinação, falar sobre caminhadas, e a gente está divulgando o livro. Você é a primeira pessoa que eu estou falando sobre o livro, e eu fico muito lisonjeado com isso, e quero agradecer muito, muito, muito a você. E, olha, nós fizemos uma caminhada, que foi no Parque da Neblina. Foi, né? E quem sabe a gente volta. Nossa, é uma honra saber que a primeira entrevista que você está dando é aqui para o canal Angeline. Muito obrigada, Paulo. Boas caminhadas com a Cláudia, boas caminhadas com o seu grupo. E quem sabe a gente se encontra aí nos caminhos da vida. Muito obrigada.